E agora vamos falar do Coritiba. Coritiba que no apagar das luzes conseguiu, através de uma cobrança de pênalti, marcar e mais não deixou a torcida muito feliz não, hein? O Nicolas França conta como foi o jogo do Coritiba ontem. Olá, Osmar Antônio. O Coritiba, depois da derrota da última terça-feira para o Amazonas, fora de casa, queria 2 vitórias seguidas nas partidas que faria no Couto Pereira para entrar, enfim, no G4 da competição. Contra o Vila Nova neste sábado e depois, na próxima rodada, o Paysandu. Porém, tropeçou dentro da sua casa ao empatar por 1-1 com o time de Goiânia. E olha que poderia ser bem pior. Perdia por 1-0 até os acréscimos quando o VAR percebeu uma penalidade máxima, um toque na mão do jogador do Vila Nova dentro da área, e o Robson, que voltava a ser titular após 3 meses, se recuperando de lesões, bateu com segurança para empatar o jogo para o Coritiba. O Vila tinha saído na frente no começo da segunda etapa. Foi um primeiro tempo bem truncado no Couto Pereira, muito físico. É assim que tem jogado o time de Goiânia, que conseguiu bons resultados recentemente e se vencesse poderia até assumir a liderança. Assumiria momentaneamente, dependendo de outros resultados, poderia terminar na primeira colocação da Série B. Muito truncado o primeiro tempo, as melhores chances do Coritiba, mas sem tanto perigo assim contra a meta adversária. O técnico Fábio Matias tinha mexido bastante na equipe. Sem contar com o Lucas Ronier, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Robson voltou a ser titular. Mas ele tirou também o Leandro Damião, que não vinha fazendo bons jogos. O Brandão entrou na equipe e também o Figueiredo. Saiu do sistema ofensivo. O Vini Paulista foi adiantado com a entrada do Morelli no meio de campo. Desta forma, o primeiro tempo transcorreu equilibrado e o treinador optou por fazer mudanças. Na segunda etapa, na lateral esquerda, o Rodrigo Gelado, que não estava bem, saiu para a entrada do Jamerson e o Figueiredo entrou ali para fazer a função de atacante no lugar do Brandão, que não tinha jogado bem na primeira etapa. O Damião ficou no banco, só entrou nos minutos finais de pressão da equipe Coxa Branca. Porém, a estratégia de intervalo do Fábio Matias não funcionou. Coritiba, com 1 minuto, tomou o gol. Numa falha de posicionamento, de concentração do time, o Henrique Almeida, ex-jogador do Coxa, mandou para a rede. Aliás, não comemorou, apenas levantou os braços para demonstrar respeito ao ex-clube. 1-1, dos males, o menor. O Coritiba queria as 2 vitórias em casa, mas estava prestes a perder o jogo para o Vila, um concorrente direto da parte de cima da tabela. Conseguiu pelo menos fazer um pontinho e também dar uma segurada no adversário, que estava abrindo uma boa vantagem. Chamou a atenção, depois de toda a polêmica da semana envolvendo o Aleph Manga, o posicionamento do Paulo Autuori, o diretor técnico do Coritiba, que deixou claro num pronunciamento que não quer contar com o Manga para a sequência da Série B depois que ele cumprir toda a sua punição de 360 dias, gritos da arquibancada, em muitos momentos pedindo Aleph Manga. É uma vontade que a torcida Coxa Branca vai demonstrando, mas o clube, através do seu departamento de futebol, deixou claro, pelo menos até segunda ordem, que não vai acontecer dele voltar a vestir a camisa Coxa Branca. Osmar. Obrigado, Nicolas França. Pois é, o Vila Nova reclamou que é uma barbaridade do pênalti marcado, mas a verdade é que o Coritiba, infelizmente ontem, criou-se uma atmosfera, no meu modo de ver, totalmente desnecessária nesse momento. Eu não sei se vocês concordam, mas as pessoas que estão em volta ali, em torno do Manga, eu acho que, não sei, perderam o time, né? E escancarou uma falta de comunicação interna enorme. Enorme. O Paulo Autuori, eu acho que tem todo o direito de ter o seu posicionamento, mas talvez tenha faltado conversar com ele. Autuori, o posicionamento do Amodeu era um, pois é, do Autuori é outro, e aí como é que fica agora? O que vale o posicionamento da SAF até agora? O que eu entendi do torcedor ontem, no estádio, muita gente falando assim, opa, peraí, tá bom, então você espera um ano para dispensar o Manga, agora Esse depois de passar tudo isso, essa posição tem que ter se tomado lá atrás. Isso. Como todos os times que tiveram atletas que ficaram que estiveram envolvidos na operação, foram mandados embora. O Coritiba não. Inclusive, o Coritiba desde março está pagando salário pro Manga. Pois é. Não precisava ter incluído ele novamente no elenco. E mesmo assim colocou, está pagando salário, aí agora, do nada, quer mandar o Manga embora? Assim, eu acho que é uma lambança total. O Manga deve voltar a jogar futebol. Acho isso natural.
cumpriu a pena, tá teve liberado. a pena dele, tá liberado. Se é legal ou não vestir a camisa do Coritiba, é uma reflexão que eu sempre tento levar pro torcedor. E se fosse outro jogador? Se fosse o Porfírio? Se fosse o Jesus Trindade, se fosse, sei lá, o Tony Anderson. Aliás, ninguém reclamou da saída do Porfírio. O torcedor iria estar, pelo amor de Deus, deixe ele voltar a jogar, ele já cumpriu a punição? Não, todo mundo iria querer que ele fosse embora. Seja qualquer um desses jogadores envolvidos em algum momento da investigação que eu falei. Como é o Manga, como é importante... E eu tenho mais uma pergunta para você. Beleza, empresta o Manga, daí vai usar o dinheiro do Manga? Do empréstimo do Manga? Você entende? Entendeu a minha pergunta? Não. O Marcelo não pode trabalhar mais aqui no Tempo Extra. Não pode de jeito nenhum trabalhar aqui. Mas eu vou emprestar o passe do Marcelo para outra emissora. Então, mas vou ficar com o dinheiro, não pode vestir a camisa no meu time, mas o dinheiro eu uso, entendeu? Mas Osmar, você vai punir 2 vezes o clube, então. Exatamente. Porque o Manga prejudicou muito o Coritiba. Claro que prejudicou. O Manga atrapalhou muito o ano passado o Coritiba com tudo que aconteceu. Sabe, não estou julgando o Manga, mas é uma realidade. E não estamos nem falando que o Coritiba não cairia, mas que brigaria mais. Brigaria muito mais, porque naquele momento, né, Dalco, o Manga aquele momento era o principal jogador do Coritiba. Uma reflexão que o Dalco falou, acho que foi perfeita, já não tem para que repetir, concordo plenamente com tudo que o Dalco falou. Se fosse outro jogador que não estivesse na época tão bem tecnicamente, eu duvido que tivesse esse apelo, Osmar, por alguns. É bom lembrar que está muito dividido também no torcedor. Alguns querem, outros não. Agora, Osmar, só tem um detalhe que é muito importante. Também concordo, o Manga estava muito bem. O Manga nunca teve um momento tão bom na carreira como no Coritiba. Por quê? Ele teve esporadicamente momentos como aqueles, mas não tinha regularidade. No Coritiba ele era regularmente um jogador bom. Um ano depois, quem garante que vai ser aquele Manga regular ou de volta o Manga irregular que foi até hoje? Concordo com você. Vai acontecer muita coisa ainda. E lembrando, né? O Manga só vai estar liberado para jogar depois do dia 25. No dia 25 agora de julho. Então, por que se criar toda essa celeuma que foi criada, inclusive ontem com o Damião sendo vaiado, né? Gritando o nome do Manga. Por que isso? Mas viu, Osmar, também foi uma parte do estádio. Tá bem dividido. Tem gente que também gosta de divulgar como se foi um momento, só um momento do jogo e uma parte pequena do estádio. E ali nas cadeiras de ficar próximas sociais, foi assim, alguns começaram a gritar, outros disseram, mas falar Manga e tal, e o cara fica meio sem graça. Tem isso aí também, sabe? Tá bem dividido, na verdade. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.